Fala, galerinha. Eu sou a professora Juliana, dou aula de História e Geografia na Escola José Augusto Ribeiro. E vocês, alunos, receberam vários roteiros de atividades para fazer aí nessa primeira fase do segundo bimestre. E eu tô aqui nesse vídeo para explicar para os alunos dos sétimos anos A, B e C o roteirinho de Geografia. São duas atividades, tão fáceis de fazer. E aí eu trouxe esse videozinho mais como mais uma ferramenta para facilitar aí para vocês compreender e melhorar a aprendizagem. Então vamos lá, são duas atividades. Eu vou explicar as duas rapidinho o que é para fazer. Prestem bastante atenção, que eu sei que vocês são muito capazes e vão fazer da melhor forma possível. Vamos lá? Beleza. Aqui então nós temos a primeira atividade. Atividade 1 tem como tema a formação territorial do Brasil e as características da população brasileira. A gente já estudou lá no comecinho do ano sobre a formação territorial do Brasil e a gente viu que a chegada dos europeus, principalmente dos portugueses aqui, teve uma grande influência na formação do nosso território. E aí, então, nós temos essas imagens. Vocês vão observar as imagens, que falam lá dos primórdios do início da colonização. Analisem o que significa nessa primeira imagem. Quem são esses povos que estão aqui? Essas navegações, o que significa? Depois nós vemos aqui na imagem 2 também, quem são esses seres que estão carregando cestos nas costas? Quem será que representa esse outro aqui, todo vestido de branco? São classes sociais distintas? E será que o entrosamento, o encontro, o choque cultural entre essas classes influenciou na formação do nosso território? A gente sabe que hoje o nosso território é formado por estados, cada estado tem vários municípios, várias cidades, mas a gente sabe que nem sempre foi assim, nem sempre foi dividido como ele é hoje. E essa chegada dos europeus com certeza influenciou bastante nessa divisão do território, para a gente ter esse mapa que a gente conhece hoje como o mapa do Brasil. Vamos lá então, observamos as imagens, em seguida vamos ler esse textinho aqui sobre a chegada dos portugueses no Brasil, como foi esse encontro, alguns chamam de encontro, outros chamam de choque cultural, e aí cabe a vocês conhecer as duas análises, as duas versões e chegar à conclusão. O que vocês acham? Foi um encontro? Qual é o sentido de encontro? Ou foi um choque? Houve um respeito com a cultura do indígena? Eles foram tratados com a dignidade que eles mereciam? Isso vocês conhecem bastante coisa já, a gente já falou bastante sobre isso, tanto até lá no Fundamental 1, com certeza os professores falaram bastante sobre as questões indígenas, e a gente sabe, né, que não foi muito tranquilo esse encontro dos europeus com os indígenas. E aí, então, vocês vão observar aquelas imagens, ler esse textinho, e aí vocês vêm para as perguntinhas, são 3. Observando as imagens 1 e 2, bem como a leitura do texto, o que você compreendeu sobre a noção colonizadora do Brasil? Foi bom para o Brasil se tornar colônia de Portugal ou não? Por quê? 2. Quais relações foram estabelecidas com os povos nativos no território brasileiro? Aqui você vai pensar, então, foi um encontro que aconteceu entre europeus e os indígenas? Foi um choque cultural? Foi um embate? Como foi? Foi tranquilo? Foi pacífico ou não? Tiveram mortes? Teve violência? Então, vocês vão falar sobre isso nessa questão 2. Depois, na 3. Dentre os diversos conflitos e tensões que ocorreram pela disputa do território brasileiro em relação à conquista de novas terras, quais ainda hoje se mostram presentes no Brasil, principalmente na Amazônia? Aí vocês vão ver um jornal, podem conversar com o pai, podem pesquisar também em outras fontes, caso vocês tenham acesso, e vão ver, existem conflitos hoje ainda que envolvem os indígenas? As terras que os indígenas têm estão demarcadas? As terras estão legalmente nas mãos deles? Eles têm a dignidade que eles merecem e com a qual eles devem ser tratados? Sim ou não? Essa questão que começou lá nos idos de 1500, já se resolveu ou se arrasta até hoje? Beleza? Então, essa é a atividade 1. Nossa, professora, parece aula de história. Parece mesmo. Por quê? Porque a história e a geografia caminham sempre juntas. E tudo o que aconteceu no nosso país, na história do nosso país, vai definir na formação do nosso território. E pegando esse gancho, a gente já parte para a atividade 2. A atividade 2 vai falar sobre atividades econômicas no período colonial do Brasil.
Sabemos que o Brasil foi colônia de Portugal por mais de 300 anos e junto com toda essa ideia, junto com toda a imposição de vida que os europeus trouxeram para as nossas terras, eles também trouxeram as atividades econômicas. Porque os europeus chegaram aqui com uma noção já de lucro, de comércio, do mercantilismo, de compra, de venda. E eles queriam que os indígenas se enquadrassem nesse modelo de vida. Então, imaginem o tamanho do choque cultural que aconteceu. E aí, nesse período que o Brasil foi colônia, várias atividades econômicas foram desenvolvidas aqui no nosso país. E esse texto, essas imagens, vão falar justamente dessas atividades econômicas. E as questões que vocês vão responder são referentes a isso. Então, vocês têm aqui, nesse slide, a ideia do que é para fazer, está descrito quais são esses ciclos econômicos. Depois vocês vão ter esse quadro aqui. São 4 ciclos econômicos. E no último slide, olha só, tem um texto de apoio falando sobre cada um deles. Então, qual que é o trabalho de vocês? Vocês vão ler esse texto de apoio, vão ver quais são essas atividades econômicas que foram desenvolvidas no Brasil colônia e vão encaixar nas imagens. Vão ler aqui, ó, quais foram as atividades econômicas. Aí vocês vão ler todo o texto com bastante atenção, volta nele quantas vezes forem necessárias. E aqui, opa, fui para o slide errado. E aqui vocês vão colocar as informações referentes a cada atividade econômica. A primeira, por exemplo, vocês veem aqui uma árvore grande. Que atividade econômica será que foi essa? Foi o pau-brasil? Foi a cana-de-açúcar? Foi a mineração do ouro ou foi o ciclo do algodão? E aí vocês vão ler aqui no texto quais são as informações referentes àquela primeira imagem. Volta na imagem e coloca lá. E assim na sequência, segunda, terceira e a quarta, belezinha? É isso, gente. Então, essa é a explicação. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, porque esse é o nosso papel, essa é a nossa vontade. Que vocês sejam muito felizes aí na realização das atividades e lembrando que vocês fazem muita falta. E lembrando também que eu estou no WhatsApp, meus horários de plantão estão aí disponível para vocês. Podem mandar suas dúvidas. Ai, professora, acabei não conseguindo mandar no horário de plantão. Manda, que assim que eu tiver disponibilidade, eu vou responder o mais breve possível e vou ficar muito feliz em orientar vocês, em ajudá-los. E a gente vai passar por esse período e vai voltar para a escola melhor do que nós saímos, tá bom? A saudade é uma das mais belas formas de sentimento, pois sem ela não teríamos a alegria de pensar em alguém que mesmo distante nos faz tão bem. E falar com vocês mesmo à distância me faz um bem danado. Beijo, gente. Saudade.